nessa noite. Sabemos que Ele se preparou para isso, mas estende suas mãos para cá, vamos orar para que Deus venha usar Ele imensamente, tremendamente, para falar no coração de cada um aquilo que Deus tem para falar, amém? Aleluia, Jesus. Senhor Deus de poder e glória, Pai, nesse momento, Senhor Jesus, te apresentamos o Mateus, colocamos ele, meu Deus, na tua direção, Senhor, para que o Senhor venha falar através dele, no coração de cada um que aqui está, Pai, daqueles que vieram, saíram do seu lar, saíram da sua casa hoje para ouvir do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ele possa, meu Deus, ser usado tremendamente, imensamente pelo Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, enviar o Espírito Santo de Deus sobre o coração de cada pessoa, para que venha abrir o coração, para ouvir e entender do Senhor, Pai. Nessa noite te agradecemos, gratidão, Pai, pela vida dele, que se disponibilizou estar aqui, Pai, para falar do Senhor aos nossos corações, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite com vocês. Para mim é sempre bom poder compartilhar mais um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tema maravilhoso, forte, gratidão. Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Ó Senhor é Deus, Pai, Santo, bendito, em nome de glória, Jesus. Vamos fazer a leitura em Gálatas 5, do versículo 16 até o versículo 26. Diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Amém. Ao longo dessa ministração, nós vamos dar algumas pinceladas em outros textos, a fim de que fique mais claro a compreensão do tema da noite, que é gratidão. Bem, em Gálatas 5, Paulo, ele nos explica que o fruto do Espírito se contrapõe às obras da carne. Se por um lado as obras da carne são más, por outro lado, o fruto do Espírito é bom. E tem uma coisa muito interessante que nós aprendemos nesses versículos, que
A humanidade, ela veio a cair por causa do pecado de Adão e Eva. Por causa disso, toda a humanidade veio a se tornar pecadores. Ou seja, nenhum ser humano é capaz de escapar dessa lei. Todos são pecadores, por causa do pecado de Adão e Eva. E é por causa disso que essa natureza carnal é também chamada de natureza adâmica. Natureza carnal, natureza adâmica, natureza do pecado. Todas essas terminações são sinônimos, representam a mesma coisa. Mas onde que eu quero chegar com isso? Se por um lado, todos nós não podemos escapar dessa natureza carnal, como então que nós vamos viver uma vida de gratidão a Deus? Acontece o seguinte: o fruto do Espírito, ele pode ser simbolizado como um fruto. Eu gosto de simbolizar pela mexerica. Se todo mundo aqui for goiano, vai conhecer. Alguns chamam de mexerica, outros chamam de bergamota. Bergamota. Mas enfim, por que eu gosto de usar essa simbologia? Porque ela é cheia de gominhos. Ela é cheia de gominhos, e o fruto do Espírito é da mesma forma. O fruto do Espírito, ele tem vários gominhos. E esses gominhos são esses que nós acabamos de ler, que é amor, benignidade, paciência, temperança, domínio próprio. Esses são os frutos, só que esses frutos eles não são adquiridos na nossa força. Esses frutos eles são gerados pelo Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Só que para esses frutos serem gerados, é preciso ter busca. Esse fruto ele não vai brotar no coração de ninguém da noite para o dia, do nada. É somente quem busca, quem realmente crê e fala: não, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu entendo que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, então eu quero ser uma pessoa grata. Então, se eu quero ser uma pessoa grata, eu preciso buscar esses frutos. Eu não posso me acomodar na forma em que estou. É necessário buscar esses frutos. Todos esses frutos que foram descritos. Amor. O amor é o primeiro. O amor ele é a base de tudo. Paulo ele chega a dizer que, ainda que uma pessoa tivesse todos os dons do mundo, ainda que uma pessoa falasse na língua dos anjos, sem amor, ele nada seria. Sem amor, você não é nada. Ele faz até mesmo uma comparação: aquela pessoa que tem todos os dons, mas não tem o amor, ela é semelhante a um sino. Por que ele faz essa comparação? Porque você bate no sino e ele faz um barulho bem estridente. Só que esse barulho passa. Só faz barulho na hora que bate. Para de bater. Se você parar de bater, o barulho também vai passar. Dessa mesma forma é a pessoa que não tem amor. Ela só faz barulho. Faz barulho ali por um momento, por alguns instantes, mas depois ela para. E dessa mesma forma é o ser humano sem amor. Ele começa a servir a Cristo com toda empolgação, com todo entusiasmo, mas uma hora ele para, se não tiver o amor. Só que Jesus não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para uma caminhada que dura um período e depois, com o passar de tempo, ela para, ela seca. Não. Ele nos chamou para uma vida de constância na presença dele. É hoje, é agora, aqui nessa noite. E o amor é o mais importante. Ele não é o único, ele é só o primeiro. É o pontapé inicial. Você começa pelo amor. Se você não tem amor, você não consegue entender os ideais de gratidão. Porque para uma pessoa ser grata, ela precisa ter muito amor. Gratidão não é fácil. Gratidão ela vai além.
Vamos explicar um pouco acerca da definição de gratidão. Muitas pessoas elas têm uma compreensão limitada da palavra gratidão. Elas podem pensar que gratidão é somente uma frase que ela posta nos status. Uma frase, gratidão, paz e amor. É bem comum, a gente vê todos os dias, a primeira coisa quando a gente abre os status é esse tipo de frase. Só que gratidão não se limita a esse tipo de coisa. Porque não adianta nós postarmos essas coisas todos os dias, mas na prática não ter uma gratidão verdadeira no nosso coração. A gratidão, ela é expressada por meio das boas obras. Do que adianta ter uma aparência de gratidão, mas no fundo não ser uma pessoa grata? Para Deus, palavras não importam. O que importa são atitudes. E a Bíblia aqui, ela começa em Gálatas 5. Paulo ele vai explicando, explica que nesse capítulo as obras da carne são totalmente opostas ao fruto do Espírito. Só que ele não para por aí, porque em Romanos, no capítulo 8, ele explica o seguinte: as obras da carne, elas são inclinadas para a morte, mas quem é inclinado para o Espírito, ele é inclinado para a vida. E de que vida que Deus está falando? Ele está falando de vida eterna, vida espiritual. Aqueles que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Quem se inclina para o Espírito, se inclina para a vida. Essa é uma lei, é um fato que não muda. E ele vai além. Romanos capítulo 8, versículo 6 a 8, diz assim: explica que a inclinação para a carne é morte, mas para o Espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Logo, quem vive dessa maneira não pode agradá-lo. Se a inclinação para a carne faz inimizade contra Deus, precisamos seguir, portanto, o caminho inverso. Deus, ele nos chamou para nadar contra a maré. Se Ele está te dizendo que você precisa se inclinar para o Espírito, e se você der ouvidos ao que Ele diz em Romanos 8, você pode ter certeza que você vai se tornar amigo de Deus. O primeiro passo para ser uma pessoa grata é se tornar amigo de Deus. Não é qualquer pessoa que é amigo de Deus. Não é. Nós podemos até pensar, mas eu gosto de Deus. Se eu gosto de Deus, eu sou amigo dele. Não é assim que funciona. Romanos 8, versículos 6 a 8 traz essa explicação. As obras da carne fazem inimizade entre Deus e o homem. Porém, quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador se torna amigo de Deus. E é somente Cristo que pode fazer isso por cada um de nós. Se você entrega a sua vida verdadeiramente para Cristo, o que Cristo está fazendo? Outrora você era inimigo de Deus. A ira de Deus estava sobre toda a humanidade. Mas quando você aceita a Cristo, o sangue dele apaga toda a ira de Deus que estava sobre sua vida. Aí a partir desse momento que você se torna amigo de Deus. E a resposta para isso está em João 15. Em João 15, Jesus explica quem é amigo dele. Ele vira para os discípulos e fala: eu não mais os chamo de servo, agora eu chamo vocês de amigos. E por que eu chamo vocês de amigos? Porque o servo, ele não sabe aquilo que o Senhor pensa. Se você é um servo, você não sabe aquilo que o seu Senhor pensa. Mas se você é amigo, você sabe. A partir do momento que você se torna amigo de Deus, você passa a ter compreensão daquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. E ele explica em João 15, 14 até o versículo 16: vós sereis meus amigos,
se fizerdes aquilo que eu mando. Ou seja, tem uma condicional. Tudo para Deus tem uma condicional. Vocês serão meus amigos, sim, se vocês obedecerem aquilo que eu mando. Se você não obedece, infelizmente você não é meu amigo. Cadê a sua gratidão? Cadê a sua gratidão a Deus? Se você diz que você é uma pessoa grata a Deus, mas você não segue aquilo que Ele te manda fazer, você não é uma pessoa grata de verdade. Essa palavra, quando nós ouvimos pela primeira vez, pode ser uma palavra um pouco ríspida, um pouco seca, um pouco dura. Mas se essa palavra for entendida e for praticada, ela muda todo o contexto de uma pessoa. Essa palavra ela muda histórias. Se você entende que você precisa ser amigo de Deus e que você só se tornará amigo se você ouvir aquilo que Ele está te dizendo, se você obedecer essa palavra, você pode ter certeza que a sua vida será transformada. Imagina, quando alguém fala para você que é seu amigo, você já fica feliz. Imagina o próprio Deus falando para você: já não te chamo de servo, te chamo de amigo, porque eu estou vendo, eu estou observando que você dá credibilidade para aquilo que eu falo com você. Aquilo que eu te mando fazer, você faz. Aquilo que eu peço para você largar, você larga, você deixa por amor a mim. Então você é amigo. Você é meu amigo. Então, já não vos chamareis de servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvir do meu Pai, eu tenho feito isso ser conhecido entre vocês. Por quê? Jesus ele veio com um propósito. Jesus ele veio com um propósito de revelar o amor do Pai à humanidade. A palavra nos diz que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Porém, Deus ele resolveu mudar essa história. Mandou o seu Filho. E Jesus Cristo ele é a própria revelação do amor de Deus. Porque como assim? Nossa, eu nunca vi a Deus. Eu nunca vi. Então como que eu vou fazer para servir um Deus que eu não conheço, que eu nunca vi? Foi para isso que Cristo veio. Você nunca viu a Deus com seus próprios olhos carnais, mas Cristo veio para revelar o amor do Pai. O amor do Pai estava oculto, escondido, mas a partir do momento que Cristo desce à terra e se sacrifica na cruz do Calvário, você tem a consciência de que o Pai te ama. Aleluia. Você entendeu que o Pai te ama, porque não existe prova maior de amor do que uma pessoa entregar o seu próprio filho para morrer por pecadores. Morreu por mim, morreu por você. Nós não vemos, nós não observamos com olhos carnais, mas pelos olhos da fé nós cremos. Cremos sem ter visto. E bem-aventurados são as pessoas que creem nessa palavra sem ter visto. Eu não vi a Cristo em carne e osso, mas eu creio. Aleluia. Pelos olhos da fé eu creio. E qual que é a diferença entre crer e não crer? Quando você crê, tudo muda. Aleluia. Se você crê numa coisa lá fora, do mundo, numa mentira, você pode até crer naquela mentira, mas ela não te transforma. Sua vida continua do mesmo jeito. Você pode criar para si mesmo ídolos, falsos deuses. Você pode crer com toda a convicção, mas nada na sua vida vai mudar. Agora com Deus é diferente. Quando você assume essa postura diante de Deus: Deus, eu nunca te vi, mas mesmo sem ter visto a ti, eu vou fazer esse compromisso. Eu vou dar um voto de confiança para o Senhor. Eu não estou vendo, mas eu vou crer. Você pode ter certeza que se você fizer isso, você verá a sua vida transformada. Porque Ele não é como ídolos que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não tocam em ninguém.
Mas o Espírito Santo, ele é livre e ele é soprado aonde ele quer. Aleluia. O Espírito ninguém vê. Mesmo ninguém vendo o Espírito, Deus sopra onde quer. Deus sopra o seu Espírito nos lugares mais improváveis, em lugares de sequidão. Toda vez que a Bíblia fala de sequidão, terra seca, o que isso significa? Sequidão, terra seca, somos nós, longe de Deus. Porque longe de Deus, o homem ele é como uma terra seca. O homem sem o Espírito Santo, ele é seco. Não tem vida. Não tem vida. E a vida que eu estou falando não é essa vida de respirar, de ter sangue correndo nas veias, não. Eu estou falando de vida espiritual. Às vezes você pensa que teve um encontro verdadeiro com Deus, mas você não teve. Por quê? Porque você ainda não entregou a sua vida de verdade. Você quer entregar, mas você entrega para Ele um louvor com reservas. Você fala, não Deus, eu quero crer em Ti, mas isso aqui eu não mudo. O Senhor manda eu ir para a direita, eu vou para a esquerda. O Senhor manda eu abandonar o pecado, mas eu não abandono. Então onde está a gratidão? Se você não é grato é porque você não nasceu de novo ainda. Você não nasceu de novo. Só que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela fala: enquanto houver fôlego de vida, haverá esperança. Se você ainda está vivo, você ainda tem a chance de ter esse encontro verdadeiro com o Pai. É para isso que Ele te chama. E se você já teve esse encontro, não basta somente ter um encontro, Ele quer te levar para águas mais profundas. Às vezes você serve a Deus há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas parece que é a mesma coisa. Parece que não muda. Tem áreas da sua vida que você fala, nossa Deus, mas passaram-se 20 anos e eu não mudei. Ei, Deus está te chamando para descer para lugares mais profundos. Não se contente com o raso. Essa é a palavra que Deus martela nos nossos corações todos os dias. Não se contente com o raso. Se você já conhece um capítulo da Bíblia hoje, queira conhecer outro amanhã. Se você já ora uma vez por dia, queira orar mais que isso. Se você já abdicou uma parte do seu tempo para servir a Deus, mas você sabe que você pode abdicar mais um pouco desse tempo, não tenha receio em fazer essa entrega para Deus. Porque aquele que procura, encontra. Aquele que busca, acha. Aleluia. E aquele que bate na porta, a porta abrir-se-vos-á. É uma garantia, é uma certeza. Isso é uma certeza. Se você quiser, se você fizer esse compromisso, Deus, eu vou te buscar. Deus, eu já te buscava, eu vou te buscar mais ainda. Você pode ter certeza que Ele vai te colocar em lugares mais profundos. Aleluia, Jesus. Lugares mais profundos. Só que a pessoa só busca, ela só tem esse desejo de buscar lugares mais profundos se ela for uma pessoa grata. Porque uma pessoa que não é grata a Deus, ela se contenta com qualquer coisa. E uma pessoa que se contenta com qualquer coisa, em algum momento da caminhada ela vai se cansar. E infelizmente ela vai se desviar do caminho. A gratidão ela é necessária, porque quando você é uma pessoa grata e você lembra de tudo aquilo que Deus já fez por você e continua fazendo, isso te impulsiona. Olha para trás. Eu não sei quanto tempo você já serve a Deus, mas olha lá para aquele dia onde você aceitou a Jesus pela primeira vez e veja o que mudou. Se você é uma pessoa que olha para trás e fala, nossa, eu já passei por tantas coisas difíceis, só que Deus não me abandonou em nenhum desses momentos. Se você sempre busca na sua memória todas essas coisas boas que Deus já fez por você, você vai ser uma pessoa mais grata. E sendo uma pessoa mais grata, no dia da adversidade você vai permanecer de pé. Por que muitas pessoas começam, mas elas se desviam no meio da caminhada? Porque elas se esquecem daquilo que Deus já fez. Ela já passou por algumas dificuldades e Deus operou milagres poderosos. Mas mesmo Deus fazendo tantos milagres poderosos,
Se a pessoa for ingrata, ela esquece. Só que se você se esquecer, você vai ser uma pessoa desanimada, uma pessoa frágil, você vai se perder no meio do caminho. Então não seja assim. Não se contente em ser chamado de servo. Deus, Ele quer te chamar de amigo. O amigo é muito maior que o servo. O amigo é muito maior que o servo. E a palavra ela continua. Ela continua fazendo algumas desmistificações da palavra gratidão. Ela traz alguns conceitos diferentes para essa palavra. O primeiro significado da palavra gratidão, ele é relacionado àquela gratidão que nós temos diretamente com Deus. É a gratidão em relação ao sacrifício dele na cruz do Calvário. Quando você entende que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, e você entende que não há nenhuma outra pessoa que poderia ter feito isso que Ele fez, a partir desse momento uma sementinha vai ser plantada dentro do seu coração. O fruto. Esse fruto que nós estamos falando em Gálatas 5. Primeiro, amor. Amor. Se hoje nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Ninguém ama a Deus por conta própria. O ser humano, ele é mau por natureza. Mau. Perverso. Mas a partir do momento que Cristo escolhe uma pessoa, eu te escolhi. A partir de hoje você vai me servir. Então a partir desse momento o amor dele é implantado dentro do seu coração. E é como se abrisse um véu. Antes você não estava nem indo para Deus, mas agora você quer fazer diferente. Você entende? Morreu por mim na cruz do Calvário. Morreu. Então como que eu faço para valorizar esse amor? Como que eu faço para viver constantemente nesse amor, sendo uma pessoa grata? Gratidão é necessário. Nós vivemos numa geração muito ingrata. Ingrata. Mesmo sabendo de tudo aquilo que Deus fez e pode fazer por você, você não está nem aí. Então você não é amigo de Deus. Ser amigo, para ser amigo tem essa condicional. É amigo quem crê e quem obedece. Quem não obedece não é amigo. É simples. E aqui, gratidão. Salmos 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ou seja, a salvação de Deus é mostrada para mim e para você. Ela é revelada se você é uma pessoa grata. E se você é uma pessoa grata, você permanece no caminho. Eu não sei se você já esteve no caminho e saiu por algum motivo. Mas se você saiu, é noite oportuna para você voltar. Você precisa voltar. E se você nunca esteve nesse caminho, é noite de você entrar nesse caminho pela primeira vez. Entrar e não sair nunca mais. E ficar nesse caminho até a volta dele. Ser uma pessoa grata. Seja grato. Ser grato a Deus não é somente postar um versículo de gratidão no seu WhatsApp, nos seus status. Ser grato a Deus não é somente falar, eu sou grato. Ah, Deus, obrigado. O Senhor é legal. Ser grato não é isso. Ser grato é se entregar totalmente. E quem se entrega totalmente aceita também ser corrigido. Porque o Pai que ama, Ele também corrige. O Pai, Ele nos ama. E é justamente por nos amar de tal maneira que Ele corrige. Quando Ele vê que você está indo por um caminho que não é do agrado dEle, Ele te corrige. Ele fala, sai. Sai desse caminho, porque não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te chamei. E continuando, em Hebreus 12, 28 também fala sobre gratidão. Diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável,
sejamos agradecidos e assim adoraremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ou seja, em Hebreus 12, 28 fala que o reino de Deus é inabalável. E realmente o reino de Deus é inabalável, porque a palavra fala que o reino dele pode passar céus e terras, mas a palavra ela não passa. Pode passar dias e noites, mas a palavra permanece a mesma. Ela é imutável, inalterável. Só que ele fala que nós temos que ser pessoas gratas a Deus. Só que a pessoa que é grata, a pessoa que realmente tem gratidão no seu coração a Deus, é uma pessoa que permanece nos caminhos dele. Eu não posso falar, Deus, eu sou grato a ti, mas não viver no caminho dele. Se eu faço isso, então eu estou falando que eu sou grato da boca para fora. E Deus, ele não está contente com palavras vãs. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Obedecê-lo em tudo. Eu não posso somente seguir aquilo que eu quero. É aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, mas aquilo que Deus quer para mim, que às vezes eu não quero, até isso eu tenho que seguir. Até isso. É por isso que fala: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. O temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Ele é só o início. Se você teme ao Senhor, você pode ter certeza que isso é o princípio para você ser uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia. Essa é a primeira forma de amor. Amor a Deus. Só que nessa noite eu quero também falar de um segundo tipo de gratidão. Não há como você ser uma pessoa grata a Deus, sendo que você é uma pessoa ingrata com seus irmãos. É impossível você servir a Deus em espírito e em verdade, dizendo que é grato a Deus, mas em relação aos seus irmãos, se você não tem gratidão pela sua liderança, pelos seus pastores, pelos seus amigos, pelos seus pais, então você não pode ser grato a Deus. Porque se você é uma pessoa ingrata em relação aos seus irmãos, você não consegue agradar a Deus verdadeiramente. E essa palavra de gratidão, o segundo tipo de gratidão, porque o primeiro é a gratidão direta a Deus, a segunda é a gratidão que eu tenho com os meus irmãos. Esse segundo tipo está aqui em Colossenses 3,15, que diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Ou seja, você não foi chamado para viver individualmente. Você é uma pessoa que foi chamada para viver no corpo. E que corpo é esse? A igreja. Os seus irmãos. Essa pessoa que está sentada do seu lado é seu irmão. Ela faz parte do corpo de Cristo. Então a Bíblia fala que você tem que ser grato também por essas pessoas. Gratas porque você tem um pastor que te orienta, um pastor que te aconselha. Você tem que ser grata aos seus pais. A palavra fala: honre pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Uma pessoa que não honra pai e mãe, ela não terá os seus dias prolongados na terra. Seus dias serão amargos. Saiba dar ouvidos a quem tem mais experiência que você. Seja grato. É muito fácil, no dia das mães, no dia dos pais, nós postarmos uma foto ao lado dos nossos pais. Falar: pai, eu te amo. Está aqui a nossa foto. Ser grato não é só isso. Não adianta postar a fotinha bonitinha, se na prática você não obedece aquilo que seu pai te manda. Não adianta você dizer que honra pai e mãe, se na verdade você é uma pessoa ingrata, tão amarga. Aquelas pessoas já fizeram tanto por você que você não valoriza nada do que já foi feito. E a sua liderança?
Seu pastor luta tanto para te ver bem, para te ver no caminho certo, mas lá fora você faz tudo ao contrário. Então deixa essa reflexão: onde está a gratidão? Onde está? Será que a gratidão é algo que não existe no seu coração? Onde está essa gratidão? Cadê o amor? Cadê o fruto? Cadê o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, do versículo 16 ao 26? Amor, longanimidade, temperança. Cadê esse fruto? Esse fruto ele é gerado aos poucos. Então, se você realmente quer ser uma pessoa grata a Deus, faça esse compromisso hoje com Deus. Deus, eu quero ser uma pessoa mais grata. Deus, eu quero ser uma pessoa grata. Porque depois que você passar a obedecer a Deus, aí sim você é considerado uma pessoa grata. É somente depois disso que você será uma pessoa grata. Se você não obedece, você é ingrato. E depois que você se torna uma pessoa grata, isso flui tão naturalmente no seu coração. Não precisa ninguém pedir. Não precisa ninguém pedir. Você é grato a Deus? Então vai louvar a Deus. Não precisa ninguém pedir. Seu coração vai estar tão cheio de amor que isso flui naturalmente. Você por conta própria vai ter um anseio. Deus, eu quero servir. Eu quero te louvar. Aí você vai abrir a sua boca e vai dizer aquilo que está descrito em Salmos: aclame ao Senhor toda a terra, porque dela pertence ao Senhor e todos os povos que nela habitam. Todos os povos que habitam na terra, louve ao Senhor em gratidão aos seus grandes feitos. E até mesmo um hino bem antigo que fala sobre isso. Um hino que chama Aclame ao Senhor. É bem antigo, não sei se os irmãos conhecem, creio que a maioria não vai conhecer. Mas é mais ou menos assim, fala: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Isso tem que fluir naturalmente. E essa gratidão que é expressada nesse salmo que é cantado, ela só é alcançada na pessoa que tem esse fruto do Espírito. Então busca esse fruto, fruto do amor. Busca o fruto da longanimidade, da temperança, da fidelidade, do domínio próprio. O domínio próprio é muito importante. É um dos frutos mais importantes que o cristão tem que buscar. Porque se você não tem domínio próprio, a carne te domina. Mas a partir do momento que você ora e pede a Deus: Deus, eu quero ter domínio sobre mim mesmo, você pode ter certeza que você não mais vai andar segundo a carne, mas você vai passar a andar em espírito. E uma pessoa em espírito é uma pessoa fiel a Deus. Não precisa ninguém mandar ela ser fiel, ela é naturalmente a pessoa que é grata a Deus em tudo. Preste atenção no tema do culto dessa noite: gratidão. Gratidão, ela não nasce no nosso coração da noite para o dia, ela é gerada. E aquilo que é gerado por Deus só é gerado em quem busca. Quem não busca nunca vai ter o fruto. Esse fruto que eu disse tem vários caminhos. A gente começa um de cada vez, começa no amor. Começa por aí. E quem tem amor no coração tem gratidão. Depois você vai começar a caminhar pelos outros frutos. Que diz aqui: bondade, fé, mansidão, temperança. O que é ter temperança? Temperança é uma parte do fruto que faz com que a pessoa seja equilibrada.
Você já viu aquela pessoa desequilibrada, que uma hora ela está muito firme com Deus e outra hora ela está desviada? Uma hora está super contente, gratidão para lá e para cá, é louvor para lá e para cá, e de repente, uma semana depois, tudo aquilo já acabou. É porque falta esse gominho desse fruto, temperança. Quando você tem temperança, você sabe ser equilibrado. Você busca a Deus. É claro que não é todo dia que você busca a Deus da mesma forma. É normal. Tem dias que você está com o fogo mais alto, tem dias que o fogo está um pouco mais baixo. Você está mais desanimado. É normal a pessoa passar por esses dias. Só que a pessoa que tem temperança, mesmo nesses dias, ela não desiste de Deus. Ela sabe, hoje eu não estou lá essas coisas, mas desviado também eu não vou ser. Eu posso não estar lá essas coisas hoje, mas isso vai mudar, porque eu não vou desistir. A pessoa que tem temperança é uma pessoa que ela é persistente. Ela busca, deu errado hoje, mas amanhã ela crê que vai dar certo. Ela começa a buscar a Deus hoje. Deus, eu vou abandonar a minha vida de pecado. Eu sei que hoje não está muito fácil, mas eu sei que se eu construir um tijolinho por vez, eu vou chegar lá. Porque o fruto é assim, é como se fosse uma obra. Você vai colocando um tijolinho, um de cada vez. Não tem problema se você não consegue construir rápido, não tem problema. O importante é você não desistir. Às vezes a obra ainda não está completa, mas você, cada dia que passa, você fala: Deus, eu não cheguei lá, mas eu sei que hoje o Senhor acrescentou um tijolinho a mais. Eu não cheguei lá ainda, mas hoje estou no segundo tijolinho. Amanhã no terceiro, amanhã no quarto. E assim, sucessivamente. Mas você não consegue alcançar essa graça se você for uma pessoa ingrata. Você precisa dessa gratidão a Deus, porque a gratidão ela produz alegria, felicidade, gozo. E uma pessoa alegre, ela consegue alcançar o seu objetivo com mais facilidade. É mais fácil. É tudo mais fácil quando você é grato. Quando você é uma pessoa grata, até as pessoas que estão ao seu redor, elas são contagiadas pela sua alegria. E é bom ter pessoas fiéis a Deus ao seu lado. Porque a caminhada solitária ela é mais difícil. Mas quando você tem amigos de fervor, bem mais forte que você, e você está ali forte nessa amizade, você pode ter certeza que essa amizade vai te colocar para frente, vai te colocar para cima. Então queira estar próximo de pessoas que também te aproximam de Deus. Verdade. Não, o mundo já é tão difícil servir a Deus. Se você ficar caçando um problema para você, vai ser mais difícil ainda. Busque a ajuda de quem pode te ajudar. Um cego não pode guiar outro cego. Se você é uma pessoa que não está firme com Deus, e você vai pedir conselho para uma pessoa que também não está firme com Deus, vai cair os dois no mesmo buraco. Vai cair os dois na cova. Então quem está próximo de pessoas que são próximas de Deus. Quem é próximo de Deus também te aproxima de Deus. Seja grato. E quando você encontrar essa amizade, seja grato. Seja grato. Valorize quem está ao seu lado. Porque Deus ele não busca um louvor de lábios, mas um louvor que sai do coração. E aqui finalizando, quem é grato obedece a Deus. Não há como dizer que é grato a Deus e ser ingrato com seus irmãos. Não tem lógica. Um coração grato se lembra de tudo que Deus já fez por ele. Quando você se lembra dos feitos de Deus, você é alegre, você é feliz, e isso te encoraja a não se desviar dele. Todas as vezes quando você pensar em desistir da caminhada cristã, você pensa, você se lembre daquilo que Deus já fez por você. Qual foi a primeira coisa que Deus fez por você? Não foi um emprego, não foi uma casa, não foi um carro. Essa não foi a primeira coisa que Deus fez por você. Nada do que Ele faça será maior do que o sacrifício que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário.
Isso é aquilo de mais importante que você tem que ter cravado na tábua do seu coração. Esse é o amor verdadeiro. Chega até mesmo a ser maior que o amor de mãe. Que a Bíblia fala, pode até mesmo uma mãe esquecer do próprio filho que amamenta, mas Deus não se esquecerá de ti. Até mesmo uma mãe que deu à luz pode abandonar o seu filho, mas Deus, ele não abandona ninguém. Não existe uma pessoa órfã de Deus, a menos que você queira, a menos que você fale, não, Deus, eu não te quero. Deus, eu não te quero mais, cansei. Aí é você mesmo que está rejeitando a Deus, mas o próprio Deus, ele não te rejeita. Vinde como estás, vinde como estás. Só que ele te ama de uma forma tão grande que ele não permite que você permaneça da forma que você está a vida toda. Ele te chama da forma que você está, mas ele te transforma no meio desse caminho. Ele te transforma. Se você era uma pessoa ingrata ontem, hoje você vai ser uma pessoa grata. Se você era uma pessoa que não amava o próximo ontem, hoje você vai amar. Se você era uma pessoa desequilibrada ontem, hoje você não vai ser. Você vai ser uma pessoa temperada, equilibrada, porque esse é o Deus que eu creio, é o Deus que transforma vidas, é o Deus que transforma histórias. Ele não te chamou para você ficar na sua zona de conforto. Cadê a sua gratidão? Lembre-se daquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Ele morreu não foi para te deixar da forma que você está, mas foi para te dar vida, e vida com abundância. Ele morreu para que hoje você fosse uma pessoa liberta. E liberta de quê, Mateus? Liberta do pecado. Liberta do pecado. O pecado faz separação. Porém, quem entrega a sua vida para Cristo, o pecado já não mais faz separação. Havia um véu que separava o homem de Deus. O homem está aqui, Deus está ali. Esse véu está no meio. Esse véu é o quê? O pecado. Só que a partir do momento que eu aceito Jesus, o que ele faz com esse véu? Rasga. E eu atravesso esse véu e abraço a Deus, a Cristo. Então queira atravessar esse véu. Queira atravessar esse véu. E saiba que se você atravessar, Ele vai te transformar. Entenda isso. Mas não precisa ter medo dessa transformação. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. É para o nosso bem. Coisas muito boas. Amor, gratidão, te dá força para suportar todas as adversidades que você vai enfrentar ao longo da sua vida. E o mais importante de tudo isso é te dar o céu. Você pode perder seu emprego, pode perder seu carro, mas não queira perder o céu. Nada se compara ao céu. Nada. Porque esse tempo que passa, agora o céu não, o céu é eterno. O céu é eterno. Então, já finalizando aqui essa palavra, gostaria muito de agradecer a liderança dessa igreja, agradecer os pastores. E eu estou muito feliz de poder cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Sempre quando eu finalizo, eu gosto de perguntar se por acaso tem alguém que talvez serviu a Deus, mas por alguma ocasião da vida desistiu dessa caminhada. Ou se tem alguém que nunca começou nessa caminhada. Se por acaso tiver alguém que se encontra nessa condição, eu gostaria muito que viesse aqui na frente para que nós pudéssemos orar por você. Porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Às vezes você se encontra sem forças. Começou com muito entusiasmo, mas hoje você pode pensar, eu acho que eu não sou uma pessoa tão grata, mas eu quero que as coisas mudem. A partir de hoje eu quero ser uma pessoa grata. Porque eu entendi quem Cristo é, que só Ele pode me dar a vida eterna. Então, se houver alguém, gostaria que viesse aqui na frente, mas
Se não houver, já deixo aqui meu agradecimento. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Devolvendo a palavra agora. A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós vamos fazer o sorteio agora. Quatro sorteios. Ah, meu Deus,